Senhor, meus irmãos, Pai do Senhor para todos. Eu vou ler no livro do Êxodo, capítulo 4, versículo 1, o segundo e o terceiro. Quero dedicar esse vídeo de hoje a três pessoas algumas pessoas importantes, muitas importantes, mas mais para uma data, quando fui transferido do CRP, Centro de Reabilitação Profissional, na época do meu acidente, do CRP de Salvador para o CRP de João Pessoa. Não conhecia algumas pessoas em João Pessoa, mas não conhecia sequer a capital, não conhecia nada. Conhecia só a rodoviária de passagem. E lá eu chegando, minha irmã Maria Lúcia, que morava com o tio Araújo, que a gente chamava de Tio Deca, foi ela que foi me encontrar na rodoviária, e para mim foi um grande alívio. Fui para a casa de Araújo. Eu não tinha nenhuma intimidade com Araújo, mas ele recebeu de braços abertos, Dr. José de Araújo, onde passei uns dias com ele. E depois meu irmão assiste uma casa, um conjunto de Mangabeira, se eu não me engano, Mangabeira 4, e lá tem um inquilino na casa, e ele pediu a casa, esse inquilino, para ceder para mim gratuitamente. Então, nesse tempo depois, o irmão Natan apareceu por lá, meu irmão, ficou um tempo conosco, morando lá. Então, minha irmã Lúcia, meu tio Araújo, o Assis, o Mateus, que chegou depois, mas esses três primeiros foi muito importante. Eu quero ler no livro do Êxodo, quer dizer, saída, no capítulo 4, versículo 1, que diz: E então respondeu Moisés e disse: Mas eis que me não crerão, nem ouvirão a minha voz, porque dirão: O Senhor não te enviou. E o Senhor disse-lhe: O que é isso na tua mão? E ele disse: Uma vara. E ele disse: Lança na terra. E ele lançou na terra e tornou-se em uma cobra, e Moisés fugiu dela. Então, irmão, eu vou falar nessa manhã de um assunto muito importante para a nossa vida espiritual. Um assunto para que possamos compreender a maneira como Deus nos usa e por que Deus nos usa, porque Deus usa cada um de cada maneira. Às vezes nós vemos pessoas querendo... Congreguei muito tempo em Salvador, e uma coisa que me doía muito era ver os obreiros tentando imitar outros pregadores. Tinha obreiro que queria imitar Napoleão Falcão, tinha obreiro que queria imitar Takayama, tinha obreiro que queria imitar Gilvan Rodrigues, e etc. E esquecendo que Deus usa cada um conforme a instrumentalidade que Ele deu a cada um. Não, o homem não precisa mudar os instrumentos, Deus usa ele com os instrumentos que Deus já deu. Deus pergunta a Moisés: O que é isso na tua mão? E ele diz: Uma vara. Mas, irmão, para que compreendamos melhor esse texto que vamos ler, que vamos explanar um pouco, vou contar uma história real que está no YouTube. Mudou o nome por causa de direitos autorais. Talvez procurasse diversidade cultural. Se você procurar com uma diversidade cultural ponte inca construída com corda, você não vai encontrar, porque com capim, na verdade, ponte construída com capim, você não vai encontrar, porque os direitos autorais é de um cineasta americano e ele tirou o vídeo. Você vai encontrar como ponte de corda no YouTube. Veja só o que aconteceu. Certo cineasta, conhecendo a história dos incas, perceberam que naquelas cordilheiras peruanas, os incas não tinha outra coisa a não ser capim. Então eles pegavam, com o capim eles faziam pontes que duravam um ano. Mas isso era coisa do passado, e os incas desapareceram. E as pessoas não tiveram mais essa cultura, ou até esqueceram. Chegou um certo cineasta americano e disse que iria construir uma ponte naquele íngreme cordilheira, ou melhor, naquele Quênia muito alto.
não havia como, eles não tinham madeira. Se fosse fazer uma ponte de cimento ali, seria milhões, até pela dificuldade de levar o material. Mas chegou alguém dizendo lá que ia fazer uma ponte, e ele só tinha um capim. Parecia loucura. E aquele homem com o projeto na mão, conhecendo toda a técnica dos incas, mandou que as pessoas cortassem. As mulheres foram cortando capim, os homens trançando, fazendo cordas e mais corda. E uns cortavam o capim, trazia, e os outros iam fazendo trança. Faziam uma trança mais fina e ia fazendo outra e outra. Certo é que eles conseguiram fazer uma ponte utilizando apenas capim no Quênia, que se renova todo ano essa ponte, com capacidade para passar de 4 a 10 pessoas por vezes. Eles só tinham capim e construíram a ponte. Mas o que é que isso tem a ver com o versículo que nós lemos? O que é que tem a ver com Moisés ali no deserto, pastoreando as ovelhas do seu sogro? O que é que tem a ver com ele lamentar diante de Deus e que o povo não ia crer? Mas por quê? E Deus olha para ele e diz assim: o que é isso na tua mão? Ele diz: uma vara. Deus diz assim: lança essa vara na terra. E ele lançou e tornou-se uma serpente, e Moisés correu da cobra. E Deus diz para Moisés: pega a cobra. Quando Moisés pega, ela vira o mesmo cajado novamente. Então, irmão, o que aprendemos é que Deus quer te usar com aquilo que Ele te deu. Não precisa você querer imitar a ninguém. Deus vai te usar do jeito que você é. Deus não quer modificar a sua maneira de ser. Deus quer transformar a sua vida. A sua vida transformada. Aquele que falava rápido, continua falando rápido. Aquele que falava gaguejando, continua falando gaguejando. Mas o que vai interferir é a unção do Espírito de Deus nessa vida. Então, por que será que Davi não usou a roupa de Saul? E alguém disse para mim, que eu já vi alguém pregando, dizendo que Davi não conseguiu andar com as vestes de Saul, porque eram as vestes de desviado, nada disso. As vestes de Saul eram as vestes sobre medida para Saul. A espada era sobre medida, só havia em Israel 2 espadas naquele tempo. A de Saul e a de Jonas. E agora? Mas Deus não iria usar Davi como ele usava Saul. Deus usava Saul na espada. Saul talvez foi um dos maiores espadachim já conhecido na história da Bíblia. Davi disse que Saul e Jonas eram mais rápidos do que uma águia, mais forte do que um leão. Então Saul com a espada na mão. Aquela espada era a arma de Saul. A arma de Davi era uma funda. Completamente diferente. Mas era com aquela funda, foi a funda que derrubou, foi a pedra que derrubou o Golias? Que nada, meu irmão. Quem derrubou foi o Espírito Santo de Deus. O Espírito Santo de Deus é quem derruba o Golias. E quem foi que matou a funda? Não, quem matou foi Davi. Davi agora pega a espada e o Golias caído, desmaiado, ele mata. Então Deus quer te usar com os instrumentos que Ele te deu. Não queira pegar emprestado instrumento de alguém para vencer uma batalha que Deus confiou a você. Deus quer te usar do jeito que você é. Observe, levando para a ponte. Aquelas pessoas não tinham madeira suficiente. Aquelas pessoas não tinham concreto. Aquelas pessoas só tinham capim. E com capim construíram uma ponte. E a pergunta que eu faço para você:
O que você tem na tua mão? O que você tem na tua mão não é desculpa para deixar de pregar o Evangelho do Senhor. Porque eu não sei falar, porque isso, porque aquilo, não há desculpa. Porque aquelas pessoas só tinham capim e com capim elas construíram uma ponte, parecia algo insignificante. Parecia algo, talvez, inexplicável, algo que você não tinha como explicar aquilo. Mas eles construíram uma ponte com capim. E você? Talvez você tenha mais do que capim nas suas mãos. Talvez você tenha mais do que uma espada de metal. Talvez não, você tem. Você tem a palavra de Deus. E você tem ainda a autorização de Deus. Mas, Juraci, será que eu tenho essa autorização? Abra sua Bíblia. No livro de João, no capítulo 15, e versículo 16. João capítulo 15, versículo 16. Jesus mostra que você não está aí por acaso. Você não está aí por obra do acaso. Ah, porque eu aceitei Jesus. Ah, porque eu sou bonzinho, porque eu oro, porque eu fiz isso, ou porque eu fiz aquilo. Nada disso. João 15, 16. Não me escolheste vós a mim, mas eu vos escolhi a vós e vos nomeei. Vos nomeei, para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça. A fim de tudo, quando pedir ao meu Pai em meu nome, Ele vos conceda. Você já tem essa autorização de Deus. Você já tem tudo nas tuas mãos. Jesus diz, tu és Pedro, e sobre essa pedra, isso é o próprio Jesus, edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Jesus está mandando você ir. Jesus está mandando você se levantar. Jesus está mandando você confrontar os infernos e arrebentar e resgatar as almas que estão presas através da palavra de Deus. Você tem mais do que uma espada que enferruja. Você tem a palavra de Deus. João 17, 17, Jesus orando diz, Pai, santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Você tem muito mais do que capim. Com capim, aqueles homens construíram uma ponte de um Quênia, de um lado do Quênia ao outro lado. Você tem a palavra que pode construir a maior ponte da história. Com essa palavra você pode construir uma ponte que traz do lado físico para o lado espiritual. Que ela é transcendental. A única ponte que pode ser feita em um estilo transcendental é através da palavra de Deus. Lembre-se, aqueles homens só tinham capim, construíram uma ponte. E Jesus está perguntando para você o que perguntou para Moisés. O que tu tem nas tuas mãos? Uma vara. Pois é com essa vara que você vai vencer. Pense nisso. Não subestimes o que tens nas suas mãos. Pois o que você tem nas suas mãos, é o instrumento da tua vitória. Pense nisso.